Olá, meu nome é Maria Fernanda, estou aqui de novo com vocês para dar a segunda fase da nossa aula. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte relacionada mais à nutrição, que é a minha área, e qual a importância dela na qualidade do sono e, consequentemente, no controle da diabetes. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a obesidade. Em um dos artigos do meu doutorado, a gente avaliou a associação da obesidade com os distúrbios de sono. A gente trabalhou com mulheres na pós-menopausa e dividiu essas mulheres em mulheres não obesas e obesas. E o que a gente observou? Que as obesas tinham uma circunferência cervical acima do ideal. O ideal é no máximo 35 centímetros. E a média dessa população foi de 38 centímetros. Ou seja, elas têm um fator de risco aumentado para a apneia. E quando a gente vem abaixo, a gente vê que 85% dessas mulheres tinham apneia. E quase a metade dessa população era diabética. Muito menos as não obesas, né? Então, as não obesas tinham muito menos diabetes e tinham muito menos índice de apneia do que quando a gente comparado com a obesa. Então, a importância do controle do peso para controlar a diabetes e também os distúrbios de sono como a apneia. Com relação à polissonografia de noite inteira que a gente fez em todas as pacientes, os únicos índices que apresentaram alteração nas obesas quando comparado às não obesas foi o índice de apneia e hipopneia. Ou seja, a circunferência cervical aumentada, o peso excessivo, foi essencial, foi fundamental para a piora da qualidade do sono dessa população. Então, a gente vê aqui que a apneia foi significante, ou seja, foi estatisticamente significante a diferença de apneia entre obeso e não obeso. Aí a gente fez também um monte de outros testes e a gente observou que aquelas pacientes obesas com IMC aumentado e relação cintura-quadril aumentada tinham uma quantidade de sono profundo, como sono REM, diminuído. Então, além de ter o maior índice de apneia, essas mulheres tinham mais insônia e também tinham um sono profundo diminuído, descansavam menos durante a noite. Por isso a importância do controle de peso, não só para o controle da diabetes, mas também para o controle dos distúrbios de sono. Porque o que a gente viu no nosso estudo? Que o IMC aumentado e a obesidade abdominal se associaram aos distúrbios de sono, diminuindo o sono profundo, diminuindo a eficiência do sono e elevando expressivamente o risco de apneia obstrutiva do sono. Portanto, a importância de monitorar o ganho de peso e evitar a obesidade. E com relação à alimentação, o que a gente pode passar para os nossos pacientes de simples para melhorar o sono dele e a diabetes também? Normalmente as condutas para melhora do sono também se coincidem com as condutas que a gente tem que dar para o diabético. Com relação ao carboidrato, então os estudos mostram que o consumo exagerado de açúcar, de alimentos de alto índice glicêmico, como doces, o pão branco, a tapioca, são alimentos que pioram a qualidade do sono, aumentam a incidência de insônia. Então, esse estudo grande aqui mostrou que o alimento de alto índice glicêmico são considerados fator de risco para a insônia. A dieta rica em fibra, que também é a prioridade para os diabéticos, priorizando carboidratos de baixo índice glicêmico e evitando o consumo de ultraprocessados, é considerado tratamento efetivo e preventivo para a insônia. Então, com a alimentação adequada, a gente consegue também evitar muitos distúrbios de sono. Acho que vocês já conhecem, né? Mas eu vou falar um pouquinho do que é índice glicêmico e carga glicêmica. O índice glicêmico dos alimentos, ele vai mostrar pra gente quão rápida é a digestão e a absorção do açúcar. Então, aquele alimento que tem um alto índice glicêmico, a digestão é muito rápida, o açúcar vai muito rápido para o sangue, a glicose, consequentemente, esse alimento causa hiperglicemia. E, posteriormente, aumenta a produção de insulina, causa hiperinsulinemia, que é inflamatória, que faz mal, e depois hipoglicemia. Então, o alimento de alto índice glicêmico, ele é ruim para todo mundo, principalmente para o diabético. E também tem a carga glicêmica, a gente tem que contar não só o índice glicêmico, mas quanto de açúcar que vai ter naquele alimento que a gente está consumindo. Hoje a gente tem umas tabelas que é interessante a gente passar para o paciente, né? Então, tudo que está em vermelho tem que ser evitado. Batata inglesa, então trocar pela batata doce, que tem um índice glicêmico muito mais baixo. O pão branco pelo pão integral, né? Já o arroz, por exemplo, o arroz branco não tem um índice glicêmico tão ruim. Então, o arroz, se a pessoa tiver dificuldade pelo integral, fala, olha, prefiro o pão integral e o arroz continua com o branco por enquanto. Então, a gente tem algumas técnicas para a gente ir oferecendo e mostrando para o paciente o índice glicêmico dos alimentos de uma forma fácil e melhorando a diabetes e, consequentemente, e também o sono desse paciente. Então, tem algumas tabelas, essa é da USP,
mas a da USP é muito pequena, então eu uso também a de Harvard. Olha a tapioca lá embaixo, que os pacientes consideram como alimento saudável, né? O índice glicêmico é altíssimo. O paciente diabético, por exemplo, não deve consumir uma tapioca. A batata inglesa, né, independente de ser frita, cozida, qualquer tipo de batata inglesa vai ter um índice glicêmico muito alto. Não deve ser uma opção para o diabético. E também controlando essa parte para o diabético, a gente vai controlar para o paciente com distúrbios de sono. Com relação à proteína, a ingestão adequada de proteína também é importante para a gente ter um sono de qualidade. Por quê? A melatonina, que é considerado o hormônio do sono, que é um hormônio que a gente produz na nossa glândula pineal, e que ele é o hormônio que ajuda, que induz o sono, né? Que ajuda a gente a pegar no sono. Ele é produzido através do triptofano. O que é o triptofano? É um dos aminoácidos essenciais que a gente encontra dentro das proteínas. O paciente que não come proteína não consegue ter produção adequada de melatonina. O triptofano produz a serotonina, né? Então também é o precursor da serotonina. Então, para manter um humor adequado, evitar, prevenir depressão, ansiedade, o consumo de triptofano também é importante. E pela serotonina a gente produz a melatonina. Então, consumir proteína em quantidade suficiente é importante para prevenir distúrbios de sono e também de humor. Não é só os carnívoros que conseguem consumir proteína em quantidade suficiente. Então, não só as carnes e o leite vão ter o triptofano, mas os grãos, os cogumelos, as oleaginosas, quinoa, entre outros alimentos, contêm também o triptofano. Então, independente de ser vegetariano ou não, a gente consegue oferecer na alimentação quantidade de triptofano adequada. Além disso, tem alimentos que são indutores do sono, né, que são relaxantes, como a camomila, a banana, a alface. E também tem alimentos que têm neles a melatonina. A gente publicou um estudo que mostra os alimentos fontes de melatonina e que eles são importantes, que eles aumentam a quantidade de melatonina na circulação e ajudam a induzir o sono. São eles o leite fermentado, né, os derivados do leite, a cereja, as frutas vermelhas escuras, o kiwi. Tem um estudo com kiwi, que os pacientes consumiram 2 kiwis antes de dormir e isso melhorou a qualidade do sono. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente consome alimentos estimulantes, como energético, café, o chá verde que tem cafeína, são alimentos que acabam deixando a gente estimulado. A cafeína costuma ficar no nosso corpo por até 6 horas e isso prejudica o sono. Então tem táticas alimentares que ajudam a gente a melhorar a qualidade do sono e também tem alimentos que pioram. E por fim, eu vou falar para vocês a higiene do sono. O que é a higiene do sono? São orientações básicas que todo profissional da saúde pode dar e que melhoram muito a qualidade do sono e muitas vezes resolvem o problema de sono do paciente. Quais são essas orientações que a gente costuma dar? A última refeição deve ser 2 a 3 horas antes de dormir. Porque se a gente come, deita, a gente fica fazendo a digestão durante aquele período e, consequentemente, dá uma indigestão e dificulta o sono, tá? Prefira pratos leves. Quanto mais gordura, quanto mais proteína, quanto mais difícil a digestão, mais difícil vai ser a gente pegar no sono. Além disso, é muito importante fazer exercício físico, tanto para diabetes quanto para a melhora do sono. Porém, esses exercícios devem ser feitos até no máximo às 18 horas. Se a gente fizer o exercício muito perto da hora de dormir, a gente fica muito estimulado e isso também prejudica o sono. Além de realizar atividades relaxantes antes de dormir, é importante a gente evitar telas durante a noite. Todo aparelho que tem muita iluminação, ele vai bloquear a produção de melatonina, que é o hormônio que estimula o sono, que é o hormônio que a gente chama de hormônio do sono. Então, a melatonina é produzida no escuro. Quanto mais luz a gente emitir para o nosso olho, menor é a produção. Então, evitar telas, televisão, celular, computador antes de dormir é importante para a gente ter uma boa produção de melatonina e, consequentemente, um bom sono. O quarto também deve ser escuro, né? Para a gente ter a produção adequada. E, se possível, um travesseiro confortável, uma cama boa. Quanto mais confortável, mais fácil a gente ter um sono de qualidade. À noite, a gente deve evitar, como eu já disse, bebidas que têm cafeína, como o café, o refrigerante, o chá verde. São alimentos que estimulam a gente e que vão dificultar o sono a vir. Evitar bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica ela pode até ajudar a gente a pegar no sono rápido,
mas ela vai piorar muito a qualidade do nosso sono. A gente vai ficar muito pouco tempo em sono profundo e não vai descansar. Então, diferente do que muita gente pensa, o álcool ele piora a qualidade do nosso sono. Além disso, diminuir a bebida, os líquidos durante a noite. Então, a gente tem que tomar bastante líquido, consumir 2 litros de água por dia normalmente, né? Depende da pessoa, mas é uma média boa. Porém, após, por exemplo, se você for dormir às 22 horas, às 20 horas, 20 e 30, o ideal é parar de tomar líquido. E porque quanto mais líquido a gente toma antes de dormir, maior a chance da gente acordar para ir ao banheiro. Acordando para ir no banheiro, a gente vai fragmentando o nosso sono e, consequentemente, diminuindo o ciclo total do sono. A gente fica menos tempo também em sono profundo. Portanto, tomar bastante líquido, mais 1 a 2 horas antes de dormir, parar de tomar líquido e também ir ao banheiro antes de se deitar, tá? Tomar um banho morno também ajuda a relaxar. Pedir para as pessoas da casa não fazer muito barulho, né? Às vezes tem muita criança, então ter a colaboração de todos, para todos ter um sono de qualidade, também é importante. Mantenha uma rotina, ter horário pré-estabelecido para dormir e acordar é importante. Se a gente mantém a rotina, o nosso corpo vai acostumando com essa rotina e a gente já sabe a hora de dormir, o corpo costuma se relaxar com mais facilidade se a gente tem essa rotina. E deixa então os problemas para o dia seguinte. Resumindo, o que a gente viu hoje é que os distúrbios de sono, eles pioram tanto o peso quanto a diabetes. E a obesidade também, ela piora tanto os distúrbios de sono como a diabetes. Então, além de controlar a diabetes, a gente tem que controlar a obesidade e os distúrbios de sono para que esse ciclo entre no adequado e a gente consiga manter o paciente diabético, então, com uma qualidade de vida, com os exames dentro da normalidade, como a gente deseja. Preferir carboidratos, então, de baixo índice glicêmico. Cuidar da microbiota também é importante, né? Ter a microbiota intestinal saudável. Por exemplo, a serotonina, mais de 90% da nossa serotonina, que é o precursor da melatonina, é produzido no nosso intestino. Então, uma microbiota saudável ajuda na produção da melatonina também. Consumir proteínas em quantidades, em qualidade suficiente. À noite, preferir jantares leves, né? E aí, no último, eu falo alimentos relaxantes. Jantares leves com frutas, com alface, por exemplo, que é um alimento relaxante, com a banana, com o kiwi, que são alimentos que ajudam, então, a gente a pegar no sono. À ceia, preferir alimentos fontes de melatonina, como um pouquinho de leite, frutas vermelhas escuras, também vão ajudar a gente a relaxar. Cuidado com aqueles alimentos que têm cafeína, como o café, o chá verde, eles vão estimular e o paciente não deve consumir, então, esses alimentos nesse horário. Preferir chás que são também calmantes, como de melissa, de camomila, valeriana, maracujá, tá bom? Porém, esse líquido, essa ceia tem que ser 1 e meia antes de dormir, para que o paciente não acorde durante a noite para ir ao banheiro. Muito obrigada, essa foi o nosso último slide na nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Esses são os meus contatos e o meu site. Eu fico à disposição.